Bem, nessa semana tem Fluminense e Grêmio. Será que a gente vai poupar o time contra o Grêmio? Ainda estamos no questionamento. Os bastidores, né? Bastidores não, né? As repercussões de toda a confusão de Wallace, meio-campista do Fluminense, do Sub-23 e que deu problema nessa semana. Se você não estava sabendo, você vai saber aqui nesse vídeo aqui. E também a arbitragem contra o Cerro Porteño. Vamos ficar de olho. A Conmebol botou um cara experiente. Vamos embora, Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor, isso ajuda bastante, e comenta suas opiniões aqui na caixinha de descrição. Você vai vir aqui embaixo agora também e baixar de graça. Eu vou repetir aqui, às vezes isso parece que não fica tão claro, né? É de graça o OneFootball. Aplicativo show, eu tenho o OneFootball instalado no meu celular, aqui, ó, tem aberto aqui, ó. OneFootball é ótimo para você poder ter notificações de notícias, saber as notícias do Fluminense, ter ali toda a questão de tabela, todos os jogos ali você tem certinho. Putz, será que quanto foi Vélez e Barcelona? E você abre ali 1-0, já fica sabendo na hora, baixa, o link tá aqui na descrição, vai lá e dá essa moral. Bem, vamos embora pra gente poder falar das notícias. A primeira é assim, não é nenhuma notícia, né? Mas ainda, nesse momento, ainda é muito uma especulação. Qual será o time do Fluminense contra o Grêmio, né? Roger ainda treina hoje no CT, né? No CT Carlos Castilho, e deve dali tirar se algum jogador vai ser poupado ou não. O Fluminense viajou, fez 2 viagens nessa semana, né? Na verdade, viajou até Recife para enfrentar o Sport com muitos desfalques, entre aspas, deixou muitos jogadores de fora, e terça-feira viajou, no caso na segunda, né, viajou até o Paraguai para poder estar na partida contra o Cerro Porteño pela Libertadores. E obviamente que pode ser que a gente veja alguns jogadores poupados, como o Nenê, o próprio Nenê que jogou 45 minutos contra o Sport, jogou menos contra o Cerro Porteño, talvez o Fluminense esteja fazendo um trabalho desse. Há a possibilidade da gente rever alguns jogadores que a gente não vê há um tempo, como por exemplo John Kennedy, voltando a jogar alguns minutos. Enfim, vamos ficar de olho porque ainda nessa tarde devem surgir notícias sobre a escalação do jogo contra o Grêmio. Lembrando, o jogo é aqui no Rio de Janeiro, que facilita um pouco pro Fluminense a questão de repente, colocar um jogador para jogar só 40 minutos, 45, não precisando que esse jogador viaje, por exemplo, e todo aquele processo da viagem, que é complicado. Árbitro colombiano apitará Fluminense e Cerro Porteño. Por que isso é tão importante, Gabriel? Você normalmente fala disso só no pré-jogo, né? Porque depois de toda a confusão do Cerro Porteño pedindo anulação da partida e de toda a confusão do VAR, que se você não entendeu, vale você assistir o vídeo aqui do Raiz Tricolor, onde eu explico tudo que aconteceu ali, todo o áudio do VAR e o erro bizarro que a arbitragem de fato cometeu na partida entre Cerro Porteño e Fluminense. É bom a gente ficar de olho, porque o que o Cerro fez foi pressionar. E mais assim, vamos lá, vocês sabem que eu não sou da galera da teoria da conspiração, né? Vocês sabem disso, que eu não vou falar aqui, não. Se juntaram numa reunião, Vilmar Roldan e toda a cúpula da Conmebol, com o presidente do Cerro Porteño e o diretor de competições da UEFA para poder... Não existe isso, né? Pra mim, na minha cabeça, pelo menos, quando isso não é comprovado, não dá pra especular. Mas assim, o simples fato desse árbitro, do Vilmar Roldan, que é um árbitro experiente, por sinal, tá? Tem esse destaque aí. É um árbitro que já apitou algumas partidas muito grandes, é um dos árbitros mais experientes da Conmebol, na verdade, né? Ele já apitou 4 jogos até do Fluminense, falo mais disso no jogo do pré-jogo contra o Cerro, né? Mas ele apita... Tem jogo de Libertadores de 2011 com o Vilmar Roldan apitando. Então é um árbitro experiente. Mas mesmo ele está... Assim, é possível que ele sinta a pressão de apitar um jogo desse. Qualquer árbitro sentiria. Na dúvida, o cara vai ficar com um receio ali de... Será que eu dou ou não dou o pênalti aqui pro Cerro Porteño? Mas já foram roubados no primeiro jogo. Aí vai ficar essa complicação na cabeça do cidadão. Então, é bom a gente deixar isso claro e trazer de que é um árbitro experiente, mas também... Héctor Baldassi também era um árbitro experiente, né? Então, que seja um jogo em que a gente não fale de arbitragem, né? Bem,
Aconteceu uma coisa nesta quinta-feira, e eu acabei não gravando o vídeo, que eu esperei também. Falei, cara, vamos ver o cenário como um todo, que tá meio estranho. O repórter do Saudações Tricolores, o João Eduardo Gurgel, trouxe uma informação no Twitter, e eu fui ver exatamente como estava escrito no tweet dele, e tá lá até agora, ou seja, ele não apagou, não corrigiu, não falou nada, então tá certa a informação que tá lá. É o seguinte: o Fluminense informa que o meia Wallace, meia do Sub-20, enfim, tem idade de Sub-20, eu sempre brinco que é daqui de Tanguá, etc, etc. O Fluminense informa, vou repetir essa parte aqui porque é importante. O Fluminense informa, foi o Fluminense que informou, tá? Então fica já o primeiro destaque relacionado a isso. De que não é uma informação, vou até botar o tweet aí na tela pra vocês verem. Ó, tô botando aí na tela. Não foi uma informação divulgada de bastidores, não foi. O Fluminense informa que o meia Wallace, por conta de uma atitude antidesportiva no treino desta terça-feira no CT Carlos Castilho, não foi relacionado para a partida de hoje, no caso de ontem, pelo Brasileirão de Aspirantes contra o Ceará. Ou seja, o jogador, por conta de uma atitude, o Fluminense informou que por conta de uma atitude antidesportiva, ficou de fora do jogo do Brasileirão de Aspirantes contra o Ceará. O jogo era lá em Ceará. Até, na verdade, o Fluminense foi até o Ceará pra jogar o Brasileirão. Mas enfim, vamos focar aqui no Wallace, né? Não focar tanto na questão do jogo em si. Por quê? O Fluminense vai perder o jogo, tá? Só pra deixar claro, foi 2-1. Por quê? Que atitude antidesportiva foi essa? Bem, foram checar. Inicialmente, saiu a informação até no GE de que teria sido uma discussão com Ailton, treinador da categoria ali do Sub-23. A informação foi corrigida pouco depois. Qual que foi a treta? O que aconteceu? Basicamente duas coisas. Uma, que é só uma confusão não, só um problema, e a outra, a que gerou deixa eu usar até o termo certo, a exclusão, gerou o corte dele da delegação que viajaria lá para Itaitinga, que foi onde foi o jogo no Ceará. Qual foi a primeira coisa? Que não foi o que gerou o corte, ok? Não foi isso que gerou o corte dele, não. O Wallace estava com o pessoal das Olimpíadas, né? Tava treinando lá, não ia para as Olimpíadas mesmo, foi só para treinar. E já tinha a notícia, tinha todo o contexto de que ele, voltando ao Fluminense, de como voltou na segunda-feira, seria incorporado ao profissional. O Wallace, que começou até como ponta, não começou não, mas vinha se destacando até um pouco como ponta ou meia na base, vem jogando bem como segundo volante e seria incorporado, já que o Fluminense não contratou volante. O Fluminense faria como fez com o Kaique, por exemplo, que era, precisamos contratar um ponta. Olha só, Kaique na base, contratamos um ponta da nossa própria base. Como seria isso, já que o Fluminense buscava, né, chegou a ter questão com o Ronaldo e tal, que acabou indo pro Japão, o Ronaldo jogou no Bahia, né? Enfim, o Fluminense faria essa contratação caseira de Wallace, subindo ele pro profissional. Ele continuou no Sub-23 nessa semana. E isso já teria deixado insatisfeito. Só pra deixar claro aqui, não faz sentido isso, tá? O Wallace hoje merece, já pelo que ele jogou, pelo que ele não jogou, qualquer um que chegasse hoje no Fluminense com cacife pra ser profissional já merece uma chance na frente de Wellington. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que isso só deixou ele insatisfeito, isso não mudou nada. Continuou treinando, beleza, tá. Vem a segunda parte, que foi que gerou, e é a atitude antidesportiva dele, e que gerou a confusão. Num treinamento, na terça-feira, ele se desentendeu com um companheiro de time após uma dividida. Pode ser, enfim, eu normalmente entendo disso que é o quê? Entrada forte, o cara fica puto, podia ter machucado, não sei o quê. Qual foi o problema? Ele abandonou o treino. Ou seja, a parada foi muito séria. Porque pra ele abandonar o treino, ou então ele levou muito, já tava pistola por causa do outro negócio, levou muito, alguma coisa aconteceu. Abandonou o treino, Ailton se irritou com isso.
Depois da... Aí o Fluminense tomou a decisão de puni-lo, não levar ele pra viajar pro Sub-23. Só que depois disso, a diretoria do Fluminense conversou com o Wallace, ele pediu desculpas pelo que ele fez e acertou a situação. Vale o destaque, tá? Não teve confusão com o Ailton, porque essa informação foi a informação divulgada inicialmente. Vale outro destaque. É importante que essa situação tenha se apaziguado. Isso por quê? Porque o Wallace... Aí eu já vi muita gente falando, outro que vai sair de graça, e etc. Cara, o Wallace não. O Wallace tem um contrato um pouco maior com o Fluminense. Não é um jogador... E outro, o Wallace não tem um nome ainda, porque já estavam comparando com o Miguel, né? Confusão. Vale destacar, tem um ponto antes disso daí. Vou voltar, e por que eu tava focando tanto no tweet do João Eduardo Gurgel, de Saudações Tricolores, que iniciou tudo, né? O Fluminense informa que o meia Wallace, foi o próprio Fluminense que divulgou isso, de que ele não viajou. Quer dizer, o Fluminense divulgou que ele não viajou, e aí na hora de perguntar o motivo do porquê que ele não viajou, foi explicado de que era uma atitude antidesportiva. Provavelmente é isso, não sei se o Fluminense já divulgou direto, né? Mas foi o Fluminense que divulgou. Vale esse destaque. O Wallace tem contrato com o Fluminense até 2023. Eu tô olhando aqui no portal da transparência para poder... O Wallace Madeira de Almeida tem contrato até 2024. Isso, até o final de 2024. Ou seja... Tem muito contrato. E não tem um nome. Compararam com o Miguel e tal, mas não, o Miguel já tinha um nome grande e tal. O jogador mais novo vai jogar pelo Fluminense. O Brasil conhecia Miguel. Miguelzinho. Tem uma narração ali de Luiz Roberto que chama atenção, reportagem no Globo Esporte. O Wallace não. Então não é a mesma coisa. O importante apararam as arestas, tá tranquilo. Tem que subir pro profissional, porque tem que ter o lado também do mérito técnico. Isso tem que acontecer. Espero que não resulte numa confusão maior depois. Isso que eu aguardo. Aqui do lado tem 2 vídeos. E notícia pra quem acompanha o canal 20, lá eu e o Fio. Vamos fazer hoje, à noite, ao vivo, uma live exclusiva na Twitch. Na Twitch. Vou deixar... É twitch.tv/canal 20 podcast. 20 numeral. Vai lá, porque... por que é só lá, Gabriel? Porque a gente vai poder mostrar gols, mostrar vídeos, lá na Twitch dá pra fazer isso. A gente vai fazer um teste. Então, vai lá e dá essa moral pra gente. Aí lá é ao vivo. Tem que abrir ao vivo. Que horas, Gabriel? O Fio não mandou o horário até agora, mas deve ser ele por volta de 7h30, 8 horas. Acompanha no Twitter, que a gente vai avisar por lá. O negócio apareceu aqui, eu nem consegui falar que tem, Apareceu sem vídeo primeiro, tá? Esse aqui, tem um vídeo aqui em cima e um vídeo aqui embaixo. Você aperta pra poder assistir aí. Valeu, valeu.